Boa tarde a todos os presentes aqui online. Muito bem-vindos ao MED às quartas. Hoje, em formato de mesa redonda. Recordar um bocadinho para quem está aqui de novo, se são pessoas novas. Então, nós temos aqui um método que é o fishbowl. Os nossos convidados são os peixinhos, estão sentados nas cadeiras azuis. E temos uma cadeira vazia que pode ser ocupada por quem está a assistir para colocar algumas questões e entrar aqui também na discussão. Quem estiver online para colocar alguma questão, coloquem no chat. Temos aqui a Catarina, que nos vai transmitir ao Pedro, que vai estar a moderar a sessão, e depois introduz as questões para isto, o MED às quartas são as conversas de ciência e café no MED, portanto, quem ainda não tem café e bolo pode ir buscar. Quem está em casa, bem, tem que vir. Passava então a palavra ao Pedro Salgueiro, investigador no MED, que vai conduzir esta sessão. Obrigado, Sofia. Obrigado a todos por terem vindo. Portanto, o tema para hoje, lanço na mesa, é Biodiversity for Sale. Vamos falar sobre o papel dos mercados emergentes na conservação e restauro da natureza. Hoje temos 4 convidados. Vou apresentar da esquerda para a direita. Aqui, mais à minha esquerda, a Carla Janeiro. É mestre em gestão de recursos biológicos, atua nas áreas de ciências naturais, com especial ênfase na conservação da biodiversidade. Tem larga experiência de trabalho em organizações não governamentais, onde coordenou e geriu vários projetos de sustentabilidade, conservação da natureza, inclusão social e inovação. Encontra-se a desenvolver atualmente a sua tese de doutoramento em Ciências da Sustentabilidade pela Universidade de Lisboa, onde pretende desenhar uma proposta de mercado de biodiversidade para o montado. Logo lá temos Mafalda Evangelista. A Mafalda é licenciada em Engenharia Florestal pela UTAD, tem mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade e no setor florestal. Colaborou durante 10 anos na AFLOPS, onde coordenou e desenvolveu atividades e projetos de investigação e desenvolvimento em diversas áreas da floresta. Foi Head of Sustainability Knowledge no BCSD Portugal, onde coordenou projetos e grupos de trabalho de empresas nas áreas de sustentabilidade e biodiversidade, do qual se destaca a iniciativa Act for Nature Portugal. É atualmente diretora de Capital Natural de Estratégia na NBI, Natural Business Intelligence. A seguir temos o Paulo Rezende da Silva. É doutorado em Gestão pela Universidade de Évora, especializado em Estratégia e Desenvolvimento Empresarial, com interesses nas áreas de modelos de gestão organizacional e Teoria e Economia da Informação. Exerce funções de docência no Departamento de Gestão, tem vários cargos de gestão académica em universidade, em unidades que valorizam o capital humano e gestão de conhecimento. Apresenta-se como um professor de gestão com preocupações com a sustentabilidade, nas suas vertentes económica, social e ambiental. E, por fim, temos Isabel Ferraz, também daqui da Casa do MED, é doutorada em Nutrição Animal pela Universidade de Aberdeen, na Escócia, é professora auxiliar na Universidade de Évora também, Departamento de Zootecnia, responsável pelo Laboratório de Nutrição e Metabolismo Animal do MED Évora. A sua investigação tem centrado na nutrição e alimentação animal em sistemas de exploração extensivos, mas mais recentemente tem dedicado à co-construção de esquemas agroambientais baseados em resultados para melhorar a sustentabilidade do montado. Muito obrigado pela vossa presença. Hoje, como estava a dizer, vamos falar sobre os mercados emergentes na biodiversidade e conservação da natureza. E só para dar uma chegazinha ao tema, vou ler aqui o que está previsto a nível de tema. Portanto, operacionalizar as estratégias de conservação e restauro da natureza previstas em iniciativas e políticas europeias, assim como apoiar a implementação de ações para promover a resiliência a longo prazo dos ecossistemas e da biodiversidade, vai exigir mobilização de financiamento público e privado, através do desenvolvimento de mecanismos e instrumentos financeiros estratégicos que permitam a convergência de políticas com as metas socioecológicas. A emergência de novos mercados relacionados com a biodiversidade e os serviços do ecossistema envolvem o reconhecimento do valor económico do capital natural através das suas contribuições para as pessoas, internalizando os custos associados à sua gestão e restauro. Ou seja, da mesma forma que produzimos alimentos, também podemos produzir biodiversidade. Contudo, e apesar de algumas iniciativas estarem na ordem do dia, a nível europeu, a definição de novas políticas de economia ecológica ainda está muito difusa. Ainda subsistem muitas dúvidas sobre a forma da organização e a personalização desses mesmos mercados e da própria viabilidade de determinados modelos económicos a diferentes contextos. Apesar de haver uma convergência de opiniões que antevêem que a sustentabilidade das atividades
conservação da natureza dependerá da criação de instrumentos económicos que as financiem, os modelos e abordagens divergem grandemente na sua matriz conceptual. Desde logo, havendo modelos económicos que dependerão de verbas públicas, apontando à criação de subsídios que possam ser dotados mediante a obtenção de resultados de performance ecológica, ou outros que apontam à responsabilização e mobilização do setor privado, seja através da implementação de mecanismos de compensação das externalidades negativas ou de valorização dos serviços e recursos naturais que são gerados enquanto co-benefícios para a sociedade. No limite, pondera-se a criação de mercados voluntários de biodiversidade, regulados ou liberalizados, onde o passivo ambiental pode ser anulado através da aquisição de créditos de biodiversidade. O conhecimento sobre a implementação destes mercados é ainda muito limitada, mas ao mesmo tempo desafiante. E a grande questão é qual a execuibilidade dos diferentes modelos económicos e quais os princípios sobre os quais os instrumentos financeiros estratégicos podem operar. Portanto, este é o tema para hoje, o enquadramento do tema, mas eu também agora pedir aqui alguma ajuda, se calhar começava aqui pela Isabel. A Isabel tem trabalhado muito num projeto que prevê os pagamentos por resultados, e eu gostaria que pudesse explicar um bocadinho mais concretamente em que é que consiste esse projeto e o que é os pagamentos por resultados, quais são as suas vantagens. Está bem. Portanto, este projeto, enfim, é uma medida, neste momento, é uma medida da PEPAC portuguesa. Começou como um projeto piloto e, fundamentalmente, surgiu da necessidade de encontrar respostas para a questão do declínio do montado. E, portanto, inspirámos-nos em modelos já existentes em outros países europeus, pegando nas medidas agroambientais, portanto, as medidas agroambientais tradicionais que estão inseridas na política agrícola comum são medidas que pretendem compensar o agricultor para as perdas económicas que ele pode ter devido à implementação de práticas que beneficiem o ambiente, não é? E portanto, mas essas medidas são medidas baseadas em ações e, portanto, os agricultores cumprem um conjunto de ações e recebem um subsídio por compensação da perda de rentabilidade associada a essas execuções. Nas medidas baseadas em resultados, em vez de se financiarem ações, o que se paga são resultados, e resultados ambientais. E, portanto, neste caso, para o montado, nós começámos a desenvolver um projeto em que foram identificados por um conjunto alargado de pessoas, portanto, sempre numa abordagem que incluiu investigadores, produtores e administração, foram identificados os resultados ambientais que valorizam a sustentabilidade do montado, acho que se pode dizer assim, e portanto, estabelecem-se os resultados que se querem atingir, têm que ser identificados indicadores que nos permitam aferir se estamos ou não a atingir esses resultados, e os agricultores submetem as suas parcelas de forma voluntária a este esquema, e há uma equipa que avalia os indicadores, chega a uma classificação final e essa classificação é diretamente ligada a um determinado pagamento. Só para ilustrar isto, os 4 resultados que nós identificámos no montado, em conjunto com os produtores e com os técnicos da administração, foram a conservação do solo, portanto, um solo saudável e funcional no montado, a preservação da pastagem biodiversa, a regeneração natural, que é fundamental para que haja continuidade do montado, e depois um conjunto de elementos singulares, promotores da biodiversidade, chamamos-lhes assim, que são fundamentalmente os habitats remanescentes que existem no montado e que conferem, de facto, uma biodiversidade acrescida a este ecossistema. E, portanto, esses são os 4 resultados. Em termos de funcionamento, se os agricultores têm uma classificação melhor nesses resultados, têm um pagamento maior. Todos esses resultados foram definidos com a pré-condição de que têm que depender das práticas agrícolas, portanto não se podem estabelecer resultados que estejam completamente dependentes das condições ambientais,
E, portanto, a grande vantagem que eu vejo nisto é uma ligação muito grande entre quem trabalha a terra, a ação a tomada de decisão de todas as práticas de gestão e depois o resultado ambiental. E, portanto, um bocadinho como disseste aí nesse texto de início, neste caso o que acontece é que os agricultores, nós o que queremos é que os agricultores construam o seu modelo de negócio considerando a carne, a cortiça, o leite, o que seja, mas também os resultados ambientais. E que neste caso, deste ecossistema, foram estes os que foram definidos e que dependem deles diretamente. Portanto, eles, quando decidem as suas práticas de gestão, devem pensar na produção de carne, mas também na produção destes resultados que lhes vão dar um correspondente subsídio, enfim, que são as medidas, que neste caso está inserido na PAC, no PEPAC. Vamos destrinçar depois um bocadinho mais algumas questões, a ver com os indicadores, etc. Mas, Carla, agora chamava-te aqui também, estás a preparar o teu doutoramento relativamente aos mercados de biodiversidade, pedia-te para fazeres a mesma analogia como a Isabel fez. Portanto, o que é que são os mercados de biodiversidade, como funcionam e quais são as suas vantagens? Isso é muita pergunta. Uma curtinha. Boa Só para tarde. introduzir. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Ainda estou muito no início, não é, das minhas pesquisas, portanto ainda há muita coisa para conhecer. Já tens muita coisa, que eu sei. Ainda há muita coisa para conhecer com muito mais detalhe, mas pronto, a pesquisa que já fiz até agora, de facto, os mercados da biodiversidade, ou o mercado da biodiversidade, afigura-se com grande expectativa, nomeadamente pelos players internacionais, por a União Europeia, pelo Banco Mundial, enfim, pelas grandes organizações, pelas Nações Unidas, que já estão a fazer um trabalho de preparação para o que aí vem, em termos do que é que pode ser isto dos mercados de biodiversidade. Portanto, há uma grande expectativa que isto possa ser realmente uma nova ferramenta para inverter a tendência de perda de biodiversidade a que temos assistido nas últimas décadas e que, apesar de todos os regulamentos tratados internacionais e depois com a aplicação europeia e nacional, não têm conseguido, de facto, inverter a tendência de perda. E, portanto, há uma grande expectativa que esta possa ser a solução, ou pelo menos ser uma solução com um impacto positivo, muito positivo, com um grande contributo para inverter esta tendência. E atualmente, de facto, existem uma série de iniciativas. Eu já identifiquei mais de 20 iniciativas que estão a decorrer em vários países do mundo, desde o Brasil à Nova Zelândia, à Austrália, à Inglaterra, e que estão a funcionar como um mercado voluntário. Portanto, alguém define o que é que equivale um crédito de biodiversidade, define um preço, define um sistema de monitorização, alguém vende e alguém compra. Portanto, basicamente, e de forma muito simplificada, é isto que está a acontecer em vários projetos piloto, todos muito recentes. Portanto, o mais antigo que encontrei até agora é de 2017, não quer dizer que não hajam mais antigos, mas o mais antigo que eu identifiquei é de data de 2017, portanto é tudo ainda muito recente, ainda não há propriamente dados para perceber se isto funciona ou não, é? Mas a verdade é que existem muitas iniciativas a surgir por esse mundo fora, onde este novo mecanismo parece, apresenta-se como uma solução para inverter a perda de biodiversidade. Okay. Obrigado. Passava agora aqui à Mafalda. Mafalda tem lidado muito proximamente com o setor privado e toda a empresarial, etc. Qual tem sido a receptividade das empresas a estas iniciativas? Sejam os pagamentos por resultados ou pelos serviços de ecossistema ou mesmo o mercado? Qual a receptividade a cada um dos casos e qual é aquilo que se antevê que tenham mais interesse? Vá. Sim, antes de mais agradecer o convite também para estar aqui, muito obrigada. Do setor empresarial tem havido muito mais procura e conhecimento sobre a questão sobre este mecanismo financeiro, mais relacionado com o tema do clima e os créditos de carbono. Agora, recentemente, e talvez mais do lado das empresas que
têm um maior impacto e dependência relativamente à natureza, como as grandes empresas que geram alterações do uso do solo ou que têm infraestruturas instaladas no terreno, essas estão mais próximas por via de toda a regulação que têm vindo a ter de cumprir ao longo dos anos e, portanto, estão mais sensíveis para este tema. Agora, principalmente, muito associado ao tema do terem de passar a elaborar um relatório, especialmente as muito grandes empresas e cotadas, agora tendo que elaborar um relatório de sustentabilidade no qual vão ter que passar a integrar o tema da biodiversidade como um dos temas materiais relativos à atividade que desenvolvem, aí certamente vão ter de se deparar com ou analisar mais em detalhe que tipo de mecanismos financeiros existem para fazer face àquilo que terão às ações que terão que implementar internamente para gerir a sua relação com a natureza. Mas pronto, isto para dizer que há um conhecimento muito mais próximo relativamente aos créditos de carbono, há uma preocupação grande com questões de greenwashing associada aos créditos de carbono e, portanto, e os créditos de carbono, pronto, depois temos a questão de são baseados na natureza ou não e relativamente aos baseados na natureza e a todos há a questão da integridade. E, portanto, eu acho que as questões relativas aos créditos de biodiversidade que vão começar a surgir, já empresas que começam a preocupar-se com, eu diria não tanto com o crédito de biodiversidade, mas com o investimento na natureza. E o mecanismo financeiro associado ainda não está muito definido, talvez a nível global as grandes empresas globais estão a trabalhar já proximamente das grandes organizações, como por exemplo o World Economic Forum, sobre a definição dos créditos de biodiversidade e que preocupações é que devem estar subjacentes a um crédito. Primeiro, o que é que os difere dos offsets de biodiversidade, que é uma questão, este tipo de empresa já está muito familiarizada com a necessidade de offset, mas isso está destinado para os impactos, para a geração de impactos negativos e para a compensação. Foi também o que correu pior na questão dos créditos de carbono. E foi também a questão do offset de carbono e a confusão também entre os offsets e os créditos, não é? E diria que sim. Mas já começa a haver respondendo diretamente, já começa a haver interesse nos créditos de biodiversidade e no investimento em natureza. O mecanismo financeiro associado ainda por definir. Isto está muito associado àquilo que as empresas agora vão ter que desenvolver, que são estratégias de biodiversidade, avaliarem os seus impactos e dependências, com base nisso estabelecerem uma estratégia de ações alinhada com a hierarquia da mitigação. O mesmo acontece temos que olhar para os produtores, para os agricultores também como empresas, não é? E também com uma atuação nesta perspectiva, e em que apenas recorrerão aos offsets de biodiversidade para compensar impactos irreversíveis, ou seja, aqueles impactos, irreversíveis não, aqueles impactos que são, peço desculpa, que não é possível deixar que ocorram. E, portanto, muitas vezes irrecuperáveis, porque quando há lugar à compensação já passou o momento, não é no local, portanto, estas questões estão muito associadas à natureza da atividade da empresa e à localização onde a atividade ocorre e onde o dano é realizado. E, portanto, acho que
para já as empresas ainda estão a tentar perceber a diferença entre os offsets e os créditos de biodiversidade, como é que os créditos de biodiversidade se relacionam com os créditos de carbono, se é possível comprar um crédito de biodiversidade relativamente à mesma área de um crédito de carbono baseado na natureza, como é que isso se concilia, como é que se gera as questões de integridade, qualidade, transparência, rastreabilidade desse tipo de mecanismo. Obrigado. Falamos em modelos económicos, financeiros, e agora puxava aqui a brasa aqui ao Paulo. Conhecendo melhor estas questões económicas, organizacionais, sociais, tudo o que está envolvido, quais serão os maiores desafios deste tipo de iniciativas, seja do pagamento por resultados, seja dos mercados? Quais os maiores desafios, o que é que terão que solucionar ou ultrapassar para assegurar uma viabilidade a longo prazo? Boa tarde, para começar, e agradecer também o convite, mas antes de responder gostaria de expressar aqui, eu aceitei o convite por uma pessoa, foi o Fernando Moital. Creio que alguns de vocês conhecem o Fernando Moital ou conheceram-no. Eu fui viver com ele durante 4 anos, enquanto estudante. A nossa cozinha era uma cozinha de biodiversidade, garanto-vos, porque eu não podia fazer nada. Muitas formigas e outras coisas. Mas tem muito a ver com essa memória, já que também é conhecido de muitos, e ele era uma pessoa muito apaixonada e vivenciava isto muito, de uma forma muito intensa. Tanto na questão da biodiversidade da natureza, como da biodiversidade humana, que ele era nesta dupla vertente. Agora, olhando mesmo para a pergunta. O investidor, agora vou falar, um investidor, quando investe é para ter um retorno. Ninguém investe para não ter um retorno. E qualquer um de nós que se for abrir um negócio, não abre um negócio só porque é bonito. Abre um negócio porque quer fazer daquilo vida, para começar, mas para fazer daquilo de vida aquilo tem que dar um resultado. E o resultado é que produz ou se traduz numa coisa que nos custa muito enquanto cultura latina ou enquanto cultura portuguesa a aceitar, que é o lucro. Portanto, o lucro faz parte do processo se queremos ter aquela atividade e viver daquela atividade. Como é que isto vai compaginar, ou como é que isto vai interligar com outras temáticas tão ou mais importantes que o lucro, mas para aquela pessoa é o lucro. Para nós não é, para a comunidade não é, mas para aquela pessoa é, porque ele está a meter o capital, aquele que está a investir, é que é o grande bucílio da questão. A questão dos modelos de negócio são muito importantes, portanto, perceber onde é que eu estou a criar valor e como é que eu vou atribuir o investimento a partir da criação de valor. O financiamento ou o apoio, eu não diria financiamento, diria o apoio, ou se quisermos o contributo coletivo para que um investidor tenha preocupações pela biodiversidade, deverá ser muito mais pelos resultados e não propriamente pela ação. Porque a ação, eu se receber dinheiro pela ação, eu recebo, faço a ação, mas não estou nada preocupado com o resultado. Nada. Quero eu cumprir. Se for pelo resultado, não. Se for pelos desempenhos, não. Eu tenho que preocupar mesmo com o resultado, porque eu só vou receber se cumprir um conjunto de requisitos, processo, satisfazer um processo, para depois ter esse retorno ou essa compensação coletiva. Eu gosto de colocar muito esta questão coletiva, porque é a comunidade que está. Não é os Estados, nem são os governos. Somos nós, como comunidade, que estamos a dizer àquele investidor, se tu fizeres isto, eu vou-te compensar. Depois tem que haver questões que falou, que é a rastreabilidade, como é que isto depois se monitoriza, como é que eu vou medir. E tudo tem um preço. O mercado é uma coisa muito engraçada. O mercado é da oferta e da procura, mas tudo baseado num preço. Se eu estou disposto ou não estou disposto a pagar aquele preço. E todos nós reagimos assim. Já agora, todos nós, quando vamos ao supermercado, é assim que reagimos. A gente compra em função do preço e de um potencial satisfação que aquele produto me vai dar. Nós muitas vezes não temos consciência disso, mas é assim que estamos a comprar. Por isso é que às vezes compramos produtos de uma marca porque é daquela marca. Quem compra um iPhone quase sempre compra porque é um iPhone. Porque é Apple. Compra a marca, não está a comprar propriamente o telefone. Porque se é para, como eu digo aos meus estudantes, se é para fazer chamadas, qualquer telemóvel 25 euros chega. Se é para fazer chamadas. Se eu for mandar mensagens, está bem, um telemóvel de 50 euros já chega. Se eu quiser fazer daquilo,
uma espécie de um estúdio de gravação. Bom, se calhar aí vale a pena um investimento num telemóvel que já tem. Porquê? Porque tem um conjunto de ferramentas associadas e qualidade associada, intrínseca, que compensa. Só que é que nós não compramos a pensar nisto. A maioria de nós não compra a pensar nisto, compra a pensar noutras coisas. Portanto, nós associamos sempre um valor às coisas. E depreciamos uma coisa como comunidade que é muito complexa. E vai trocar agora aqui numa outra questão. Como é que nós envolvemos a comunidade e como é que nós envolvemos, neste caso, a comunidade empresarial, os gestores, que é nós, tudo o que é gratuito, nós desvalorizamos. Por norma. Porquê é que a gente gasta água sem cuidado? Porque ela é barata. Porque ela é barata. A gente só sente a falta de água quando não há água na torneira. Quando há água, enquanto houver água a correr na torneira, a gente nem se preocupa muito com o assunto, no geral. Estou a falar cada um de nós individualmente. Mas no geral é assim que acontece, porque ela é barata. Ao fim do mês a conta da água não é muito elevada. Portanto, este valor, a noção de valor, do custo que tem para cada um, as coisas também determinam os nossos próprios comportamentos. Nós não temos nenhum estímulo à poupança, neste caso da água. Porque é que a gente não se preocupa muito com o ar? A gente não paga para respirar. Esquecemos é que se vivemos perto de uma fábrica que polui bastante, nós estamos a respirar mal. E que vamos ter um conjunto de doenças futuras. Pô, mas o futuro é longínquo. O futuro é quando? Amanhã? Daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Sei lá. Nem sei se chego lá. Como diria o Keynes, não é? No futuro estamos todos mortos. Portanto, eu lá sei se chego lá. Portanto, estas situações de nós não sentirmos no momento que as nossas práticas, os nossos atos têm consequência, tem muito a ver com a questão do custo associado. Portanto, o envolver é fazer um grande trabalho, mas é mesmo um grande trabalho, que passa por nós sairmos dos nossos gabinetes. Nós agora estamos a falar contra nós académicos. A gente faz investigação fechada em gabinetes. A gente tem que ir para o campo, tem que ir para as pessoas, tem que falar com elas, tem que mostrar. E é um trabalho duro, porque as pessoas não vão perceber. Porque no início estão a pensar, eu tenho que pôr comida amanhã na minha mesa. Portanto, envolver a comunidade, envolver as pessoas é o trabalho mais difícil que existe. Não é os recursos financeiros. O recurso financeiro, por norma, aparece enviesado, direto. O difícil é colocar a comunidade a olhar para isto de uma forma diferente. E aí temos que ir buscar os bons exemplos. Há bons exemplos no Alentejo. Agora, uma empresa chamada Explorão preocupa-se muito com estas questões. Não só se preocupa, como se preocupa com uma questão que ninguém está a pensar. Por exemplo, eles preocupam-se que vai haver um limite à venda de álcool. Portanto, nós não podemos continuar a produzir vinho como estamos a produzir na quantidade que estamos a produzir. Há uma empresa que já está a pensar nisso. Ou seja, vai ter que produzir menos vinho. Bom, mas tem que sobreviver como empresa. E então, o que é que vamos ter que fazer para... É muito isso que tem que ser envolver e buscar os bons exemplos. Mesmo das empresas que poluem mais, porque mesmo nas indústrias mais poluentes, há exemplos de empresas que estão a trabalhar pensando nisto, pensando no amanhã. Ir buscá-los, ver o que é que eles estão a fazer, ver o que é que eles podem fazer mais. Sabendo coisas, há coisas que não são, por muito que nós queiramos, tem sempre um impacto negativo. Se quisermos ter este modelo. Claro que podemos assumir duas coisas. Uma que é uma espécie de um filósofo, economista, sociólogo, espanhol, já não lembro do sobrenome dele, mas não me lembro do primeiro nome. Tem a ver com a teoria do decrescimento, que é uma questão muito anti-liberal, e nós vemos no mercado liberal, e quanto a isso, este equilíbrio vai ser difícil consegui-lo. E depois tem a ver com um antropólogo que faleceu recentemente, o David Graeber, que escreveu aquele famoso livro Trabalho de Merda. É mesmo assim o título, Trabalho de Merda. O título é este, eu não estou a merda, está no título. Em que ele escreve a certa altura, numa determinada página do livro, na página 170, mais ou menos, que o mundo criou-se a produzir coisas completamente absurdas. Nós produzimos em excesso coisas que não precisamos. E consumimos em excesso coisas que nós não precisamos. Se conseguimos combater esta parte, já resolvemos grande parte de muitos problemas. O problema é que é muito difícil combater esta parte, porque esta parte somos nós. E nós somos 8 mil milhões. Pegando nessa questão de sairmos
não digo para o campo, mas se calhar mais para a sociedade, não é? Houve ainda há uns meses atrás vários protestos de agricultores por toda a Europa. Isso foi porque tínhamos uma PAC que, se calhar, na perspectiva deles, era muito ambiciosa em termos de medidas agroambientais. Eles pretendiam a reversão de algumas dessas medidas. Por exemplo, o caso dos pesticidas. Eles, o que estava na PAC era para baixar significativamente o uso de pesticidas, e eles dizem que não conseguiam produzir se não baixassem. A política do restauro está aí pelo mesmo caminho, ou seja, era ambiciosa quando foi proposta, e devido a um lobby europeu de agricultores e de outras empresas, está a ser cada vez menos ambiciosa e, sobretudo, na vertente agrícola, baixar a importância destas medidas agroambientais. E eu perguntava qual a viabilidade de iniciativas, por exemplo, baseadas em subsídios, através da PEPAC, no contexto em que há várias pressões destes sectores económicos que condicionam grandemente a sua implementação. E como podemos então minimizar estes conflitos entre os objetivos de conservação e os de produção, que serão obviamente necessários no contexto, neste caso da agricultura. Deixava a questão à mesa, se calhar mais direcionada ao Paulo e à Devo já vou andado, mas já estou em andamento. Tem a ver com o estímulo, ou seja, se nós definirmos um referencial e um modelo em que, se eu investidor, eu agricultor, eu empresa, obtiver determinado tipo de resultados, eu sou apoiado por esse tipo de resultados, garanto que as pessoas vão alinhar mais. Nós temos uma coisa que é muito comum no ser humano: nós somos avessos à mudança por natureza. Qualquer coisa que nos digam de forma diferente, a gente reage sempre: não, calma lá. Não, nós já sabemos como é que se faz. Essa aversão à mudança faz com que também os agricultores sejam avessos à mudança. É normal, porque se nós também o somos, eles também o são. Portanto, primeiro temos que combater isso, e depois de criar com uma consciência coletiva, que eu dou sempre um exemplo, que eu tenho tido este debate com alguns liberais, quando digo liberais, do Partido de Iniciativa Liberal, no Twitter, no X, seja lá, chamem-lhe o que quiserem. Tem a ver até com os combustíveis. Ninguém está disposto, quando digo ninguém, isto não é verdade, mas uma grande parte da comunidade não está disposta a pagar a colocação de impostos ambientais no combustível. Eu estou disposto. Mas também é verdade quando quase sempre a pé. Apesar de ter um bocadinho de carro para aqui, não é? Mas quem é de carro todos os dias, se calhar já não está. O agricultor, se calhar já não está. E é este equilíbrio que vamos ter que encontrar. Como é que eu tenho que criar ferramentas, políticas públicas, mas também política fiscal, que incentivem a alteração de hábitos, ou que conduzam à alteração de hábitos, mas simultaneamente eu tenho que perceber que há um conjunto de atividades que está dependente, é o tal problema. Por exemplo, uma empresa de transportes rodoviários é combustível. É combustível. Portanto, eu tenho que arranjar equilíbrios, aumentando isto e apoiar quem de facto depois tem esta atividade. Agora, como é que se mede isso? Através de resultados, só por resultados. E aí sim, o BCST, porque eu referi, passou por lá, faz muito trabalho a esse nível, criar também indicadores que possam ferir. A questão, por exemplo, do selo do vinho alentejano, do selo ecológico do vinho alentejano. Por exemplo, no mercado nórdico, já só se compra vinho do Alentejo se tiver aquele selo. É isso que as empresas ganham. Se eu não trabalhar para ali, eu já não vendo para um mercado onde está disposto a pagar muito dinheiro por uma garrafa de vinho. Portanto, valor. Eu tenho que criar valor pelas coisas. É sempre pelo que é que eu vou obter de benefício. Isto é um longo caminho, não é? Isto não é um caminho. Isto agora, se quisermos pôr uma lei e obrigar a que se cumpra, nós somos especialistas em não cumprir leis. E arranjar alternativas para não. Arranjamos uma alternativa. A lei tem que existir, mas depois tem que haver um caminho. Peço desculpa. Não, eu acho que relativamente a esta questão do incentivo, isso, só para esclarecer, esta questão das medidas baseadas em resultados para o montado, que se chama gestão do montado para resultados, é um projeto piloto muito localizado, é uma coisa muito pequenina, não estamos a falar, nem eu, como se costuma dizer, nem eu tenho estudos para saber se isto é aplicável. Se é escalável. Se é escalável,
rege-se por princípios muito locais e de contacto muito próximo com os produtores, com a tal abordagem multi-ator em que as pessoas têm que entender exatamente o que é que estão a fazer e para o que é que estão a trabalhar. Foi desenvolvido numa perspectiva, não foi desenvolvido dentro da academia e depois proposto, não, foi desenvolvido em conjunto com agricultores e com a administração, e uma das questões muito importantes foi precisamente essa de ser atrativo em termos financeiros, porque de facto os produtores são empresários, não é? E portanto, se não for atrativo em termos financeiros atingir uns determinados resultados, se a compensação em termos comparativos com outras medidas que eles têm no pacote lá da PEPAC, se ela não for competitiva, então, aliás, nós trememos durante algum tempo até estar definido o montante que seria pago a cada nível, para cada nível de resultados, porque este não é preto ou branco, é por pontuações crescentes, e à medida que a classificação de uma determinada parcela do produtor aumenta em resultados ambientais, ele ganha mais por unidade vária, e portanto nós estávamos cheios de receio que quando isto fosse definido, se não fosse competitivo, não haveria interesse, porque é uma coisa voluntária, mais uma vez também. E portanto eu acho que a atratividade em termos financeiros é muito importante, porque de facto estamos no fundo a falar de modelos de negócios e de facto o nosso objetivo é que quem produz carne passe a integrar também estas preocupações no seu modelo de gestão. Os protestos recentes dos agricultores, achas que de alguma forma vai unificar o que estava previsto em termos dessas medidas? Ou... Não, quer dizer, eu acho que isso é uma coisa muito mais global, parece-me. Portanto, não te sei responder. Não sei. Se calhar, não sei se posso acrescentar, se calhar haver aqui um processo gradual entre a redução dos subsídios a um business as usual, não é? E haver aqui um premiar das boas práticas, não é? E de forma gradual, não é? Uns irem reduzindo e outros irem aumentando, até se chegar a um momento em que o business as usual já é funcionar com boas práticas, em que podem existir, em que os pagamentos por resultados podem ser muito associados àquilo que são os pagamentos por serviços dos ecossistemas. Na realidade acontece, é a mesma coisa, não é? Em que há uma verificação que os serviços dos ecossistemas estão a ser proporcionados como consequência de uma boa gestão. E, portanto, se calhar o premiar mais do que a proibição Sim. ou a penalização, o premiar pelas boas práticas terá de ser, não significa que não tenha que existir regulação a determinada altura, não é? Mas haver aqui um período de tempo, talvez até 2030, não é? De haver aqui algum... E posso só acrescentar também uma coisa, uma das particularidades que é muito apreciada nesta abordagem dos pagamentos por resultados pelos produtores é o facto de não haver restrições, além daquilo que é a lei, evidentemente, não é? E portanto, saber qual é a meta e a maneira como se lá chega, obviamente que exige que haja assistência técnica e que haja apoio, mas há boas práticas, mas não há restrições, não há dizer, olha, tenho que fazer assim, tenho que fazer isto nesta época, tenho que fazer aquilo naquela época, e portanto isto em simultâneo também permite flexibilidade, inovação, não é? permite experimentar, permite quebrar o business as usual. Sim, e haver demonstração de práticas regenerativas, em que se consegue, através do funcionamento dos serviços de ecossistemas, comprovar que
o funcionamento em equilíbrio da natureza se calhar compensa alguns inputs artificiais, não é? E que é possível chegar a alguns resultados e haver evidências disso, demonstração, eu acho que ajuda se calhar a desmistificar algumas questões que são levantadas e também a ajudar a mostrar que se calhar é possível que algumas práticas aplicadas em áreas mais pequenas podem ser escaláveis a áreas maiores e se calhar a agricultura mais dita industrial. Se calhar pegava nessa questão agora das evidências e também fazia ali a ponto com o que a Isabel disse de início, que há esta questão dos indicadores de biodiversidade. Que indicadores possam ser usados na avaliação e reporte da eficácia das medidas de conservação? É sempre um bocado complexo quando avaliamos algo que é tão multidimensional como a biodiversidade. Estamos a falar não só de espécies, mas também de genética, dos ecossistemas, dos serviços de ecossistema que acabam por ser questões de funcionalidade dentro dos ecossistemas. Quais são os desafios associados à medição e valorização do capital natural e que metodologias podemos aplicar para valorizar a biodiversidade e incorporar esses valores nos processos de tomada de decisão e também buscando uma equidade social, ou seja, para que não haja pessoas que saiam mais beneficiadas que outras? Essa é uma das... Não. Força, avança. Essa é uma das grandes questões que se põe com os créditos de biodiversidade, não é? Que é como é que vamos medir, o que é um crédito, como é que isso se define, quais são os indicadores fidedignos para... E há modelos muito diferentes e há alguns projetos onde definem o crédito como sendo 1 metro quadrado de área conservada, área com um determinado habitat com valor classificado de alguma forma ou que representa um valor ecológico reconhecido. Portanto, há projetos a funcionar desta forma, 1 metro quadrado de área conservada, ou 1 metro quadrado de área que estava degradada e que passou a ser conservada, por exemplo. Mas também há outros projetos que funcionam com espécies e com população, com o número de indivíduos de uma determinada população. Portanto, é muito dispar. Eu acho que o mais importante é que seja credível e que seja mensurável e que se consiga avaliar o processo ou o progresso ao longo do tempo. Independentemente, acho que mais importante do que qual é o indicador é serem indicadores que são credíveis e que possam ser medidos ao longo do tempo. Pronto. E outra grande questão que se coloca é se vamos evoluir para um crédito de biodiversidade igual para o mundo inteiro, se vamos conseguir chegar lá, que era no fundo como chegava-se ao crédito de carbono, 1 tonelada de CO2. Portanto, parece que a evolução ou que a progressão destes mercados podem apontar para aí, apesar de ser extremamente difícil de conseguir fazer isso, porque temos regiões tropicais com uma enorme abundância de biodiversidade e temos regiões de deserto quase sem biodiversidade. Portanto, não sei se vamos lá chegar, mas de facto os estudos que têm havido sobre isto apontam que isso seria o desejável. Conseguimos chegar a um valor ou um crédito de biodiversidade que se consiga aplicar em todo o mundo. E uma escala global ou uma escala mais pequena? Eu posso dar, por exemplo, na época de Bolsonaro, no Brasil, a Amazónia estava a arder. E ele disse uma frase que tem que reconhecer que tem uma certa razão, que é a Amazónia do Brasil, todos os outros destruíram o que tinham de riqueza de biodiversidade e agora deixam de gerir a Amazónia como queremos. O mercado de biodiversidade global poderia resolver esse problema, ou seja, se tivessem empresas ou outros países a querer preservar, entrar com a União para preservar a Amazónia deixava de ser só do Brasil. Atenção que uma série de países europeus financiou o Brasil para proteger a Amazónia antes de Bolsonaro e durante Bolsonaro. Portanto, os países do mundo já faziam isso. Os países do mundo já faziam isso. Ou seja, transferiam verbas precisamente com esse propósito. Vocês têm o pulmão do planeta, portanto não tenham, e nós contribuímos para. Outra questão é, se era o montante, se era suficiente ou não. Isso é uma outra questão, que se calhar era bastante inferior à necessidade. Porque, mais uma vez, vamos sempre cair no mesmo. Tirando casos, onde são casos até gritantes de crimes, não sei, quando crime, estou a falar de crime ecológico. A Indonésia é um caso flagrante. A cultura da palma da Indonésia destruiu milhões de hectares só para colocar a árvore da palma. Temos óleo de palma. Consumimos imensos produtos. Consumimos em quantidades.
Nós aqui não sabemos, então ninguém sabe e toda a gente vai e compra qualquer coisa que vai ao supermercado e compra. Isso, Mas essa é uma ninguém... questão, desculpa, é uma questão que tem que ser assegurada, ou seja, os créditos de biodiversidade e aquilo que está em discussão atualmente a nível global é que, da mesma forma que para os créditos de carbono, para os créditos de biodiversidade há um conjunto de valores, de princípios base que têm que estar subjacentes, para além da governance dos créditos, do impacto, há também do desenvolvimento sustentável associado a esses créditos. E um dos fatores é o benefício que esses créditos e que esses investimentos geram para as comunidades locais e comunidades indígenas. E a questão da pertença dos benefícios gerados por aquele investimento na natureza, não é? Pronto, isso são temas que estão em discussão, mas que têm que estar na base, e se calhar é aí que os governos governos ou as iniciativas privadas que surjam têm que estar muito claras nas regras dos créditos, nas normas que existirem para certificação desse tipo de créditos, de facto tem que estar... Pois, essa era uma questão que eu tinha para pôr à mesa. É essa questão da utilização de créditos de biodiversidade, por exemplo, por uma empresa qualquer, Sim. noutra localização completamente diferente, que é altamente poluidora ou, sei lá, produção intensiva de uma monocultura qualquer e que está a destruir a biodiversidade local ou a abundância local, e ela pode comprar créditos de biodiversidade noutro local qualquer, portanto, essa regulação diz respeito a isso, eu diria que à partida uma empresa, seja qual for o seu setor de atividade, até pode ser uma empresa do setor agrícola ou florestal, produtora de quaisquer monoculturas, mas terá sempre de ter por base o seu princípio, a sua hierarquia da mitigação, não é? Desenvolve a sua atividade, tenta evitar ao máximo os seus impactos, ou seja, novos projetos, não instalar novas áreas em áreas sensíveis do ponto de vista de conservação da natureza, portanto, evitar impactos, minimizar impactos, ou seja, na sua gestão das suas áreas, o mais possível ter uma gestão agrícola, florestal responsável, certificada, não é? Que haja uma verificação por terceiras partes independentes e apenas compensar e recorrer a créditos para quaisquer impactos absolutamente inevitáveis. E, portanto, aplicando esta lógica. Mas já há algumas referências do que é que deverá ser este mercado, o que é que deverão ser os mercados, e uma coisa já lá está escrita: não podem ser offsets. Exato, sim, ou seja... Essa é a regra base, não podem ser para compensar coisas que se destroem, porque senão não invertemos a tendência. E isso não é, ou seja, quem comprar créditos tem que ser para o net gain, tem que ser para quem comprar os benefícios adicionais. E quem vender, portanto qualquer sistema... Ou seja, quem vender também tem que ser responsável do propósito para o qual vende os créditos. Isso é já uma das regras que estão definidas à partida, não pode ser para compensar, porque senão não se sai do mesmo esquema. Não vai adicionar nada à biodiversidade. Continuamos a destruir a comprar para poder destruir. Acho que não respondemos totalmente à questão, não é? Acho que já ficou pelo caminho, sim. Mas temos aqui uma participação. Exato. Carmo Silva, sou aqui do MEDS. A minha pergunta é um bocadinho após. É que nós estamos a falar de ecossistemas, estamos a falar de sistemas vivos e eles nem sempre respondem às nossas ações como nós queremos. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, no projeto em que nós podemos fazer determinadas ações, mas depois elas não refletem os nossos resultados. E a pessoa que investiu dinheiro e tempo a fazer esses resultados pode não ter esse retorno, não é? Então a minha pergunta é como é que conseguem dar a volta a esta questão, que me parece uma questão relevante, porque se eu fosse um agricultor, se tivesse uma parcela e se tivesse a investir o meu dinheiro e o meu tempo em promover a biodiversidade, a partir do princípio que eu não era bióloga e que não faria isso porque achava certo, mas porque queria um retorno, e se isso não acontecesse, como é que seria possível gerir esta frustração, pronto, entre aspas, não é bem, mas esta perda de dinheiro e de tempo da minha parte?
Já consciência que investir em natureza não tem um retorno imediato. Logo, não é? Portanto, nós sabemos que Nem garantido, fazemos, pois. nem garantido, não é? Fazemos o investimento, fazemos a intervenção no terreno, sabemos que passado um ano temos um resultado, passado 2 anos temos mais resultados e provavelmente alguns efeitos, passado 3 anos temos alguns efeitos e alguns impactos, passado 5 anos talvez tenhamos alguns impactos. E, portanto, tem que ser com uma perspectiva de longo prazo. E quem irá vender ou colocar no mercado projetos para investimento em natureza tem que ser transparente e apresentar um projeto com este tipo de informação que permita a quem vai investir saber em que é que vai investir e em que prazo e haver mecanismos de gestão para quaisquer questões que corram menos bem. Mas qual é o retorno, por exemplo? No caso do pagamento por resultados, há um subsídio ao qual nós nos podemos candidatar e obter esse retorno nesse ano ou nos anos a seguir. No caso dos créditos no mercado de biodiversidade, qual é o retorno para quem investe em biodiversidade? Posso colocar a questão ao contrário. Um investidor de vinho, quando coloca uma vinha nova, sabe que só vai ter vinho daqui a 2, 3 anos. E tem riscos. E há mesmo tem tem riscos. riscos. Mas tem um retorno económico que sabe que vai vencer. Exato. E isso tem que ir sendo medido e acompanhado. Isso está Mas no relacionado com montado os por drivers, resultados, sim. no montado por resultados, se não produzir resultados ou se piorar, deixa de receber também. Sim, Não mas é tem sempre possibilidade garantido. de ter um retorno económico. Nos mercados há uma possibilidade Não, de quem investe em retorno económico. Está bem, da produção, sim, mas relativamente se for um investimento direto só na melhoria de um elemento singular, por exemplo, pode não conseguir atingir a pontuação. Depende do driver da procura, mas se Exato. calhar há ali uma questão. Não, eu só não posso. Sim, claro. Não é um comentário, não é uma questão. É efetivamente nós, e percebi o que é que a Carmen dizia, nós nunca sabemos muito bem com que dinâmica é que estamos a trabalhar, mas desde que haja um plano de ação credível, secundado pelo melhor conhecimento e que seja transparente para a pessoa que vai investir, E de que monitorização, se não é? vai fazer exatamente a ação, que a ação se faça. Nós estamos sujeitos a tudo, estamos sujeitos a que venha um fogo e que leve toda a plantação. Nós fizemos plantações este ano no projeto que é montado e as primeiras secaram todas, porque vieram os calores extremos que não se estava à espera e secou tudo. Ou seja, é um investimento de risco, como muitos outros que existem. O que acontece, no mínimo, é que se tentou e em casos de restauro parou-se a degradação, porque se a primeira ação, que é sempre desejável, é retirar a perturbação, essa normalmente é mais ou menos garantida. Podemos não conseguir atingir os resultados, depois há esta noção do tempo e de dar tempo à natureza para trabalhar. Portanto, é um leap of faith, é verdade, mas nós próprios, cada vez que temos que fazer alguma coisa, também nos vemos com esse dilema. Então, será que eu vou conseguir ter algum resultado com isto? Quem investe vai-se ver com o dilema, será que estou a investir bem? Mas imagina, tudo corre bem, o que é que a empresa que investiu tem de retorno? Para além de uma frase ainda no relatório de sustentabilidade, a dizer que investimos em biodiversidade. Para isso há um longo caminho de mudança de mentalidade. Não é tangível, mas há um retorno. Agora, só uma parte. Qualquer investimento, seja no que for, tem um risco. Há um risco. Recentemente, lá perto onde eu moro, houve uma mudança de gerência de uma cafeteria, de um cafezinho. E eu questiono quem foi fazer um novo investimento, teve que comprar um espaço, que se paga bem, fez lá uma pequena obra de beneficiação. Eu deixo que não vai ter retorno. Eu estou convencido que ele daqui a um ano vai fechar. Meteu ali muito esforço pessoal, muito investimento, se calhar foi para dinheiro ao banco, e vai ter que andar a pagá-lo durante anos. É o risco. Muitas vezes temos esse risco. Muitas vezes não sabemos medir bem onde é que nos estamos a meter. E aqui, estas questões é que têm que ser, mais uma vez, aqui, estar a trabalhar no local com as pessoas é muito importante. Porque há uma coisa que muitas vezes nós não temos cuidado enquanto académicos, enquanto academia, é a linguagem. Nós falamos, eu hoje estive a ler, não sei se eu até partilhei isto hoje, eu hoje estive a ler uma coisa da Comissão Nacional de Educação sobre os professores.
É um texto de 8 páginas, inanarrável. Inanarrável. Eu recomendo a lerem. Aquilo é uma linguagem que ninguém percebe. Quer dizer, quando digo ninguém percebe, o comum dos cidadãos. Não faz sentido. Porque é isso que depois leva a que as pessoas sejam contra as elites, porque nós somos a elite, nós estamos dentro da elite. Porquê que a comunidade é contra as elites? Porque a gente apresenta-lhes textos que eles não percebem o que é que a gente está ali a escrever. E é esta comunicação que nós também temos que aprender. Mas também só aprendemos indo para lá. Indo para lá, estando lá com eles. Porque nós estamos aqui. E isso muitas vezes faz muito isto. E a questão do risco é uma questão crítica, mas que acontece em todas as áreas de intervenção. Claro que no campo, no investidor agrícola, no investidor florestal, seja ele qual for, ele já tem uma perspectiva que isto é sempre a médio prazo. Sim, Eu acho que médio e longo prazo. nenhum investidor, seja um pequeno ou grande, que invista nesta área, tem uma perspectiva de curto prazo. Nenhum deles tem. Tem sempre uma perspectiva de médio e longo prazo. Claro, está sempre sujeito a questões externas que nós não controlamos. Estamos sujeitos a elas. Por isso é que tem que haver situações de mitigação. Aí sim. E o que os Estados criam é isso. Até nós temos. Não é? Sempre que há uma intempérie, há fundos públicos para ajudar a recuperar parte, não a totalidade, mas parte daquilo que se perdeu. Seja uma intempérie natural, uma tempestade, seja até um incêndio, que a gente, como infelizmente aconteceu há 7 anos atrás. Portanto, é isto, mas queria fazer... Sim, a minha pergunta seria mais para esta fração da mesa, que é, falamos muito sobre os compradores de créditos, mas eu estou curiosa sobre o que é que antevêm que vão ser os vendedores destes créditos. São produtores, são empresas, são estados, e se depois o controle, a monitorização destes vários vendedores de créditos não vai exigir um sistema semelhante ao que precisamos agora para a penalização, que disse que não era rentável, mas não é... Nós somos muito bons a fugir às leis, também porque não existe monitorização, ou seja, não vamos cair no mesmo gap, que é preciso controle, é preciso a monitorização, é preciso a fiscalização. Mas eu gostava mais de só ouvir falar quem é que vem que vão ser os vendedores de créditos. Proprietários privados ou públicos. Sim. Quem tem o capital natural. Quem tem? Quem é detentor de capital natural? Exato. Atualmente, e estava a falar aqui um bocadinho antes da sessão, há cada vez mais fundos de investimento imobiliário a entrar em Portugal, a comprar ativos naturais, a comprar terras e, portanto, a gerir os ativos naturais, seja do ponto de vista agrícola, seja florestal, mas também começa a haver também um conjunto de proprietários a comprar, grandes proprietários a comprar mais terra, exatamente para capitalizarem áreas não produtivas. Nós gostamos mais de chamar áreas de serviços, geradoras de serviços da natureza, mas ainda com pouca consciência, mas que já a reconhecerem que há um valor intrínseco associado e que pode ser capitalizado. E depois agricultores também com algumas boas práticas também, aliás, nas áreas agrícolas ou nas áreas adjacentes às áreas agrícolas, normalmente os agricultores, para além das áreas produtivas, dos ativos produtivos habituais, também existem outras áreas que às vezes não têm culturas instaladas e que agora começa a haver consciência que podem ser valorizadas a partir dos mercados da natureza. E portanto, eu diria que... E depois há quem comece já a investir do ponto de vista imobiliário no contexto, mesmo fora do contexto de fundos de investimento. Mas diria que são os principais. O Estado, nas suas áreas, também pode ser um grande promotor deste tipo de mercados e de créditos. Só respondendo à questão de quem vai assegurar a credibilidade, temos duas formas também. Os governos podem liderar e ajudar a garantir credibilidade. Sendo eles também vendedores? Não há conflito de interesses? Pode haver conflito de interesses. Pode haver. Mas outros têm. Sim, aí há certamente conflito de interesses. Sim, mas pronto, mas é algo que tem que ser gerido mesmo. E depois os mecanismos também podem ser liderados por privados. Por exemplo, há um conjunto de programas de certificação de créditos,
a Verra, Gold Standard, Plano Vivo, que já têm normas para certificação de créditos de carbono, mas também de biodiversidade. A Verra está neste momento a desenvolver um standard de créditos de natureza. Aliás, é conhecido que a Verra esteve envolvida agora num escândalo no último ano associado à credibilidade de alguns créditos antigos, e se este tipo de programas quiser continuar a ser sustentável e a prevalecer e a existir, têm que assegurar a integridade. Se não o assegurarem, perde-se e, portanto, o mercado deixa de procurar quem não for credível. Nos exemplos que já tem, sobre os quais já tenho alguma informação, em todos eles existe uma entidade externa, que não é vendedor, não é comprador, não. Portanto, é outra entidade que assegura essa monitorização. E também nos tais referenciais, que já existem poucos para regular estes mercados, outra das obrigatoriedades destes mecanismos é que sejam rastreáveis e monitorizáveis de forma independente e esse sistema de credibilidade tem que estar assegurado à partida. É quase como uma obrigatoriedade, como uma adicionalidade, também terá que haver obrigatoriamente esse sistema de monitorização credível. Que é suportado por quem? Quem é que paga esses custos Essa da é uma boa certificação? Quem compra... Mas terá que ser incorporado no preço, diria eu. Está incorporado no preço. Por exemplo, os programas que desenvolvem as normas também recebem para fazer taxas por quem quer comprar os créditos, têm taxas fixas, taxas associadas à verificação dos projetos, que os projetos cumprem as normas, e os próprios programas têm de pagar a uma entidade supra, que externa, aliás, neste caso é mesmo que está num nível superior, que acaba por estabelecer aquilo que são os princípios sobre os quais os programas têm que se reger. Rapidamente, tenho mesmo que encerrar. Peço desculpa. Não tem a ver com esta questão, porque nós já temos uma série de atividades onde a questão do público aqui, qual é o papel do Estado? E se temos uma entidade reguladora, se temos entidades privadas. Olhemos, por exemplo, para uma coisa que não tem a ver com isto, mas que responde a isto. A segurança e higiene no trabalho. A segurança e higiene no trabalho, ela é hoje toda feita pelo privado. Então tem uma entidade pública que monitoriza, que visita as empresas, e as coimas são tudo, mas são mesmo elevadas. E essa entidade, a questão que falaste bem, até criticando que nós não cumprimos normas, tem a ver com isso. Porquê que a maioria das empresas hoje em Portugal cumprem a regulamentação da segurança e higiene? Porque tem uma ACT muito chata. E o papel da ACT é esse. É esse. Vai lá às privadas. A ACT também tinha que ir ao público, então a Universidade de Évora pagava muitas multas, mas agora já Ficamos por aqui. E também há aí outro terceiro player, as seguradoras. Se não cumprem, então as seguradoras não pagam. Vamos finalizar, porque já está a bater as 3. A conversa estava incluída, dava para continuar durante horas a fio, mas mensagens principais. Roma não se fez num dia, são coisas que vão demorar algum tempo, temos que sair para fora, contactar quem é de interesse e que as mudanças a longo prazo se estabelecerão. Queria agradecer à mesa por toda a discussão, por terem vindo e que nos possamos encontrar no próximo mês. Obrigado. Obrigado.